dia, boa tarde, boa noite. Beleza? Como é que vai a experiência do usuário? Ou experiência do cliente? Ou experiência do produto? Ou sei lá o que mais? Esse monte de experiência faz sentido? A gente não está vivendo aí mais uma profusão atrapalhada de termos que falam da mesma coisa sob ângulos diferentes, ou realmente vale a pena gastar energia estudando, tentando acompanhar essas coisas? A gente consegue projetar a experiência do usuário? Existe design de experiência do usuário? Não, e não para todas as respostas, não faz o menor sentido, mas assim mesmo a gente segue, né? Porque o mercado é essa bagunça aí. Se você também tá confuso, tá perdido, não sabe como é que lida com esse monte de X aí, né? Que fica tudo CX, o X, CX, PX. Como é que é essa história? Você chegou aí agora, meu nome é Hugo Cristo, eu sou professor do curso de Design da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu sou designer, doutor em psicologia, e aí nesse bate-papo que eu faço aqui, colocando a câmera em cima do painel do carro, eu vou batendo papo sobre questões de design, psicologia, computação e o que mais estiver aí no meio. Não edito, não faço pós-produção, só boto a capinha para fazer sentido. Já tem quase 2 dezenas de vídeos lá nesse canal do YouTube, que estava meio morto. Vamos lá, vamos falar dessa história aí, desse monte de X. Tem uma discussão aí que pra mim ela é completamente sem sentido, de quem cunhou o termo. E aí tem o Norman dizendo que ele foi o primeiro a citar num trabalho, mas teve uma pessoa que citou antes numa palestra, e não sei quem falou numa reunião. Isso aí, gente, é meio como se... É igual a história de quem foi, sei lá, o primeiro de qualquer coisa, e você pode ser o primeiro a falar qualquer coisa e isso não tem a menor sentido, a menor importância, porque a coisa é confusa, ninguém tinha pensado nela, ela não está muito bem definida. E no caso da experiência do usuário, a gente vem aí, né, de uma sequência de inovações do ponto de vista de métodos e técnicas e de conceitos também nos anos 80, né, desenvolvendo a computação pessoal, que era a ideia do design centrado no usuário, que está ali muito mais ligado à ergonomia e usabilidade. E aí você depois caminha para uma coisa mais ampliada, em que aspectos menos quantitativos, do tipo eficácia, eficiência, algumas métricas de facilidade de uso, de uma curva de aprendizagem que você podia quantificar, vão cedendo espaço a metas um pouco mais abertas e qualitativas, de como que as pessoas se relacionam com produtos e serviços. Você vai entrar com satisfação, diversão, a experiência recompensadora, que você não consegue quantificar isso muito, né? Você vai ter só umas medidas indiretas aí, como se fossem uns proxies, que te ajudam a entender do que se trata essa história. Mas isso não deixa de nos mostrar o quanto que essas questões são muito mais necessidades mercadológicas de tentar encontrar soluções para coisas que não estão funcionando, do que necessidades concretas, assim. Tem uma coisa muito interessante na psicologia que a gente chama, que é uma coisa central à psicologia, inclusive, que contamina um pouco o design, mas não muito, não o quanto deveria, o quanto seria positivo, que a gente chama de definições operacionais. Eu estou lendo um livro muito legal que chegou, de uma pesquisadora que chama Uljana Feast, eu não sei o nome dela no idioma dela, provavelmente ela é uma pesquisadora na Alemanha, mas eu não sei se a origem dela é alemã, e ela faz um estudo nesse livro, consolida na verdade uma sequência de estudos que ela vinha fazendo sobre definições operacionais, que tem uma história aí muito forte ligada à psicologia ao longo do século XX, começando lá atrás com o Bridgman, que é um cara da física, que isso contaminou umas ideias de gente como o Tolman, que é o cara que criou os mapas cognitivos, né? E também o Clark Hull, que é um cara dos behavioristas mais teóricos. E enfim, você vai ter também questões contaminando o trabalho do Skinner. Enfim, as definições operacionais a gente meio que escolhe, tenta delimitar na verdade um objeto de estudo na psicologia, de alguma maneira por meio de procedimentos que vocês definem para estudar esse fenômeno. Então é quase como a gente não tem como observar muitos fenômenos da psicologia, né? Sei lá, memórias, não observa isso. Você tem sempre que construir um método que, pela definição desse método, você meio que define também o conceito, a coisa que você está estudando, né? Então, sei lá, um teste sobre
memória, de você memorizar itens aleatórios ou não, fazendo priming, né? De você de repente dar uma isca e o cara retoma, lembra um item. Você está aí propondo explicações para como que aquele fenômeno acontece, memória, e a definição dele tem muito a ver com a forma como você escolhe estudar, assim. Isso é muito interessante, porque quando a gente vai falar de experiência do usuário, é um termo absolutamente desprovido de significado. A ideia de experiência, né, assim, por mais que a gente tenha interpretações leigas, se for para filosofia, para psicologia, é uma área riquíssima, super complicada de estudar. Você entra no campo minado das oposições entre subjetividade e objetividade, que a gente já venceu em uma série de, né, abordagens aí filosóficas, mas continua. E o que a gente tem de consenso mais elementar, assim, a primeira vez que eu escutei o termo experiência do usuário, eu já estava na psicologia, e você começa a se perguntar assim, pô, mas espera lá, você está querendo projetar a experiência de alguém, isso é impraticável, não faz sentido. E de fato, muitos autores que trabalham com, vamos dizer assim, com os livros canônicos da área, vão dizer que de fato você não projeta a experiência. Você projeta coisas que se relacionarão com a experiência que o usuário pode vir a ter, assim, com aquele produto, serviço, sistema, né, com um conjunto de elementos, sei lá, você pode ter uma experiência de marca, né? A experiência de marca, ela depende que você se relacione com diversos pontos de contato, desde lá da sua pesquisa para comprar o produto ou o serviço, aí você se correlaciona com os canais de atendimento, tipo o Instagram, vai fazer uma busquinha lá, ler uns comentários no Threads, os comentários super perversos, né? Porque o Threads é isso aí. E aí você vai ver as avaliações, aí você vai ver uns vídeos no YouTube, aí você vai ver uns influenciadores falando, aí você descobre onde vende, decide tal local de compra. E aí quando você chegar lá, a marca tem um pouco mais de controle, né? Isso aí é um pouco da história do branding, né? Que você tem um pré-venda com pouco ou nenhum controle, aí no momento que você chega no lugar, no ponto de contato efetivo, né? Uma loja, sei lá, um evento, uma coisa acontecendo que está planejado pela marca, você tem um pouco mais de controle do que o cara vai ter contato, você está oferecendo para ele uma estrutura física e tal, né? Depois é pós-venda, você vai continuar desenvolvendo esse relacionamento com essa marca, com esse produto, com esse serviço, à medida que você sai daquele ponto de venda, ou daquele evento, daquela situação, e aquilo também afeta a forma como você percebe aquele negócio. Então a gente pode falar assim que a experiência do usuário tem muito a ver com isso, assim, né? A experiência das pessoas, de maneira geral, a experiência subjetiva você tem uma série de interações que elas são recorrentes com um dado produto, serviço, sistema, e que elas vão afetando a forma por meio da qual você se lembra desse produto. Você tem alguma experiência afetiva com isso às vezes, você vai falar, eu me senti mal naquele lugar e tal. Você não precisa saber descrever objetivamente o que aconteceu com você, mas aquele tipo de situação proporcionou você a oportunidade de refletir sobre o assunto, e essa reflexão sobre o que você passou ajuda a construir essa experiência. É óbvio que isso não tem sentido você dizer que você vai projetar esse negócio, porque duas pessoas completamente diferentes, ou a mesma pessoa pode ter duas experiências radicalmente diferentes com o mesmo produto, por exemplo, o mesmo serviço, e uma pessoa que teve uma experiência ruim no passado pode ter uma experiência boa agora. Então assim, não está dado, né? É uma questão que tem a ver de fato com a subjetividade humana, e que essa subjetividade, lógico, ela pode ser perturbada por decisões de projetos em relação ao espaço físico, em relação aos fluxos de comunicação, em relação às sequências de operações que tem que fazer, e assim vai. Então a experiência do usuário é esse negócio aí. Quando a gente vai vendo essas variações entre experiência do usuário, experiência do cliente, experiência do produto, você está olhando, é como se fosse eu gosto muito da metáfora que o Peter Denny usa para computação, eu vou usar ela aqui. Imagina que a gente tivesse como se fosse uma estufa num jardim, que ela é como se ela fosse uma estrutura hexagonal, assim, ela tem 6 janelas de vidro, e que no centro dessa janela eu posso colocar um usuário com a experiência dele. Quando você olha para essa estufa, que ela é transparente de vidro, né? Você consegue olhar para o usuário dentro dessa estufa por vários ângulos, e cada ângulo é uma janela. Eu diria que a experiência do usuário, a experiência do produto, a experiência do cliente, todos esses X que a gente usa aí, são como se fosse uma dessas faces, uma dessas janelas de vidro que permitem que eu observe a pessoa ali dentro por diversos ângulos. A experiência do produto é diferente da experiência do usuário. Meu camarada, mas você é interessado nas pessoas. Então, por mais que você tenha uma consideração específica sobre o produto, ou consideração específica sobre o indivíduo ali quando ele se torna cliente, você está olhando para as pessoas. E aí, se você, por exemplo, tivesse condições de você colocar uma película, né, colorida, ou você fosse um vidro colorido para cada uma dessas janelas, quando você olha duas a duas, as cores se mesclam, né, e você enxerga aquela pessoa
prismada, né? Assim, é como se fosse uma lente, um filtro de cor que contamina a visão que você tem daquela pessoa. Então, quando você chama a pessoa de usuário, por exemplo, e aí tem uma galera aí, por exemplo, que critica essa definição, né? Que eu acho que é uma crítica meio desmedida, mas enfim, ninguém fica falando mal de você ter uma pessoa que chama paciente, né? Quando você bota paciente, você trata a pessoa pior. Tudo bem, ok, é uma questão aí de você discutir um pouco os aspectos das compreensões dos profissionais sobre os seus interlocutores, né? Mas não vem ao caso isso aqui. Eu estou dizendo que você vai olhar para a pessoa no centro dessa estufa como se ela estivesse sendo enviesada, né, por esses vários olhares. Às vezes o olhar é de usuário, às vezes o olhar é do produto, às vezes o olhar é do cliente e tal. E quando você chama a pessoa, você investe né, nesse olhar uma concepção de cliente, você desloca um pouco, né, o aspecto da pessoa para sei lá, talvez se você chamasse experiência do cidadão, você teria um viés diferente na hora de delimitar. Eu falei do operacionismo agora há pouco, né? A forma por meio da qual você decide investigar aquele fenômeno contamina a definição do fenômeno, ajuda a definir os contornos desse fenômeno. Então, quando eu digo que alguém é usuário, eu estou definindo de uma maneira, quando é cliente, eu definindo de outra, quando eu estou falando que ele é um cidadão, eu estou dizendo de outra. Muito bem. Mas o que a psicologia vai trazer de contribuições para designers pensarem a experiência do usuário e não projetarem? Porque projetar é perder tempo, não tentem fazer isso, é batalha perdida. Você não tem como dizer o que vai acontecer quando a pessoa for exposta a nada. Você pode, no máximo, tentar perturbar né, as condições que aquela pessoa considera como ideais naquele uso ali, e aí essa perturbação ele vai compensar. Falamos disso aqui um pouco quando eu comentei sobre a teoria do controle perceptivo, né? A gente tem que pensar que seres humanos são ativos, eles têm propósitos, eles têm condições desejadas para as suas experiências, como eles gostam que as coisas estejam. Lembrem, né, eu falei de psicologia de cachinhos dourados, é como a história a historinha da menina que vai para casa dos ursos. Aí tem três potes de mingau, um muito quente, um muito frio, um no meio do caminho. Tem uma cama muito, muito dura, muito, muito mole, uma no meio do caminho. E aí a menina fica tentando escolher qual cama, qual mingau que seria mais adequado para ela. E ela fica tentando se adequar ali, né? Procurar aquele que está mais próximo daquilo que ela considera ideal. Isso aí é como os seres humanos funcionam, né? Nós temos propósitos, e esses propósitos afetam a forma como nós percebemos o mundo e mudam as nossas ações para a gente trazer nossas percepções para as condições que nós consideramos adequadas, certo? Então isso quer dizer que ninguém empurra nada para ninguém, você perturba, e mesmo a perturbação gera compensações ativas das pessoas. O que a gente pode trazer da psicologia nesse sentido, então? Se a experiência do usuário ela é uma coisa, primeiro de tudo, no tempo, e eu falei um pouco sobre isso quando eu comentei no vídeo aqui sobre teorias do usuário, a experiência do usuário não é uma foto, ela não é uma coisa que você vai simplesmente considerar um momento ali, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. A experiência se desenrola no tempo, as pessoas vão se relacionando com aquele produto, serviço, sistema, e essas experiências mudam. A pessoa pode ter usado mal a primeira vez, mas na segunda vez ela usa melhor. Ela pode conversar com alguém sobre o produto que ela não entendeu, entender um pouco mais. Então a gente tem que ter em consideração que a experiência do usuário ela é um fenômeno que se desenrola no tempo e no espaço. As pessoas se desenvolvem enquanto elas aprendem a usar o produto, e isso afeta o uso no futuro, né? Então a gente não tem que achar que é uma coisa estática, e é por isso que é importante a ideia de que se a gente primeiro não projeta a experiência, segundo, a gente tem que considerar a experiência no tempo. As pessoas elas retornam, elas voltam, elas avançam, elas usam melhor, elas aprimoram as suas habilidades enquanto usam os produtos, enfim, elas mudam as expectativas que elas têm. Uma pessoa que cozinha não tão bem, não tem tanta expectativa em relação ao uso de utensílios domésticos para poder cozinhar. O cara nunca fez um bolo, para ele qual que é a forma do bolo, quais são os ingredientes, a qualidade, sei lá, a qualidade do chocolate que ele vai usar, da manteiga, não sei, pode fazer pouca diferença. E para a pessoa que tem mais experiência fazendo bolos, ele pode ter uma relação maior com a forma, sabe? Que de repente uma forma mais grossa, mais fina, tem uma propriedade tal que interessa na hora de assar o bolo, que aquele tipo de farinha é um pouco melhor, que aquele fermento biológico é melhor que o fermento químico, enfim. Você tem uma série de possibilidades aí que fazem com que as pessoas mudem de opinião e de expectativas em relação àquelas situações. A experiência do usuário é isso, assim, sabe? Você vai ter uma pessoa que ela não está morta, ela vai mudar com o tempo.
E como que a gente pode estudar a experiência do usuário? Essa que é a principal pergunta, né? De maneira geral, hoje em dia a gente tem uma coisa muito de olhar para a experiência do usuário de maneira quantitativa, o que é um contrassenso com o que eu falei no começo. A gente vem lá do design centrado no usuário, que era uma concepção estritamente quantitativa, tinha um aspecto qualitativo, mas muito pontual. Você estava mais interessado em coisas do tipo tempo de resposta, número de cliques, etapas, número de etapas de uma dada operação que você faz para poder resolver um problema e tal. Você quantificava as coisas e você avaliava a eficácia de um certo instrumento ou de um produto e tal para resolver um problema em função dessas coisas que eram quantitativas e mensuráveis. A experiência do usuário, ela caminha para um lado mais qualitativo. Então você está querendo, por exemplo, medir satisfação das pessoas. Satisfação nem de longe é uma coisa fácil de medir. Então, quando a gente muda nosso interesse para uma coisa mais qualitativa, ficar coletando dado online do que as pessoas estão fazendo ajuda, mas não resolve, porque eu estou tendo uma concepção do que seria a qualidade das coisas, que não necessariamente os dados que eu estou coletando me permitem fazer essa coleta. Então, tem uma coisa aí que é interessante de você delimitar, de fato, o que você está chamando de experiência a partir dos dados que você vai utilizar para subsidiar a sua interpretação ali. Dá muito trabalho fazer qualitativo o tempo inteiro, não tem a menor dúvida, e também fazer qualitativo não necessariamente quer dizer que você está tocando a experiência do usuário ali. Você depende muito de como você constrói o instrumento, o que você vai observar e tal. Opa, vou botar no silencioso o telefone aqui. Então, o que nós temos de possibilidades para poder estudar a experiência do usuário? A primeira coisa que me parece que é muito interessante é a gente tentar delimitar o domínio, né? Eu vou talvez retomar isso mais pra frente, mas lá nos anos 80 já as pessoas perceberam, alguns pesquisadores, de que as tarefas têm domínios. E os domínios, eles têm às vezes uma centralidade, ou seja, algumas tarefas que você faz, elas aplicam conhecimentos que são mais ou menos gerais e universais. Então, sei lá, talvez dirigir um carro tenha propriedades gerais, universais, que são mais centrais, do tipo, todo carro vai ter, sei lá, volante, você vai ter que lidar com algum tipo de freio, pedais, né? Enfim, mas você tem carro que não tem isso. Então, assim, você consegue levar mais do que você sabe sobre tarefas gerais para tarefa específica. Agora tem tarefas que são muito específicas, periféricas, que você não consegue aproveitar quase nada. O domínio delas é muito fechado. Então, conhecer o domínio, ou seja, o que as pessoas levam para aquela experiência ali, que depende de conhecimentos mais gerais, mais específicos. Isso é interessante de saber também. Ou seja, em termos mais de usabilidade, o que as pessoas aproveitam daquilo que elas já sabem fazer para fazer uma coisa que elas nunca fizeram. É uma questão aí bem piagetiana, né, de você assimilá-lo, acomodar. Eu vou incorporar as estruturas cognitivas que eu já tenho de conhecimento, né? Uma tarefa nova, ou eu vou ter que construir novas estruturas de conhecimento para poder realizar aquela tarefa. São esforços cognitivos muito diferentes e que envolvem questões afetivas, por exemplo, muito diferentes também. Isso é uma questão, você conhecer o domínio da tarefa. Uma outra história que é muito interessante é você dar tempo. Uma vantagem que a gente tem dessas ferramentas online, essas coletas de dados online, é que você consegue acompanhar a pessoa no longo prazo, né? São longitudinais. Você pode rastrear uma pessoa usando uma coisa durante um tempo, inclusive contra a vontade dela, mas você pode. E aí você consegue perceber as mudanças qualitativas no hábito dela de uso daquele equipamento ali, daquele serviço, daquele produto. É muito interessante isso. Você normalmente começa com uma pessoa que é nova numa rede social, ela tem alguns hábitos, e com o tempo a gente espera que esses hábitos vão mudando em função da experiência que ela desenvolve. Isso é muito legal também. E quando você consegue acompanhar isso com dados, é muito interessante, nem sempre isso é possível, né? Agora, pensem, por exemplo, na experiência de consumo, né? A pessoa que consome produtos, sei lá, de estética, né? De cuidado com a pele. Você vai ter uma pessoa que ela começa a frequentar uma determinada loja que vende produtos para aquilo ali. E o que você tem lá? Você tem um consultor que vai te perguntar como que você iria, qual a sua rotina de trabalho, como é que você tem tempo para cuidar da sua pele, se você trabalha exposto ao sol ou não. No caso, né, de pessoas que usam maquiagem, se você usar maquiagem ou não, e como é que isso afeta as escolhas que você tem de cuidado com a pele. Então, essa pessoa que está ali, ela está tentando trazer você, né, o que você tem de experiência prévia para poder orientar melhor a oferta de um produto ou de um serviço. Isso é uma estratégia interessante, mas ela é complicada. A gente não pode colocar consultores em todos os lugares para ouvir as pessoas, mas é uma tentativa de diminuir esse abismo que separa
o que a pessoa traz até aquele momento que ela tem contato com aquela marca, né? E o que a marca oferece, tem que calibrar essa história, né? Então, para usar termos do que eu já comentei da teoria do controle perceptivo, é quase como se você estivesse tentando testar o que a pessoa está controlando. Qual que é a expectativa que ela tem em relação ao cuidado com a pele? E você testa aquilo. Será que ela está controlando a oleosidade? Será que ela está controlando o brilho? Será que ela está controlando parecer que ela está usando o produto ou não? A coisa mais discreta? Então você tem como ir tateando ali as coisas que as pessoas valorizam para poder tentar entender melhor o que está passando. Então vejam que é uma questão de se aproximar, identificar elementos daquela experiência que pré-existe a nossa chegada, né? E por último, não menos importante, que eu acho que é o grande desafio de todo mundo que trabalha com experiência do usuário em coisas que são intangíveis, é que a gente deveria triangular essas coisas. Nem só o dado de internet, nem só a entrevista, mas a gente também precisa observar muito, precisa trazer pessoas para conversar. A gente sempre fala que uma combinação, né, de escutas dos comportamentos das pessoas, de observação, é melhor do que uma só, assim. Então, uma coisa que é muito interessante é se você tiver a oportunidade de, quando for investigar essa experiência aí, observar ela de diversos níveis, né, considerar várias possibilidades, de repente em busca de noções de mais alto nível, né, como eu falei, satisfação, se a situação é divertida, se ela é desafiadora para a pessoa, e questões que são mais básicas, ligadas ao aspecto mais físico, sensorial mesmo da história, se o toque da coisa faz sentido, se o cheiro é agradável ou desagradável, se a pessoa entende que o peso, que a massa, que a textura, sei lá, faz sentido, e essas coisas combinadas vão te dando um pouco mais de ideia do que se trata. Experiência do usuário não se projeta, né? Você investiga e leva em consideração na hora de você propor os pontos de contato com os quais as pessoas vão lidar ali na hora de consumir um produto, serviço ou coisa assim. Quando a gente vai pensar, por exemplo, em termos mais subjetivos, né, bem mais abstratos, de valores, de crenças, imagine como é que é a experiência do usuário das pessoas, e eu vou tocar usuário agora para o cidadão, né, com os governos, né? A gente está vivendo um momento no mundo muito estranho de governos, em que há um descrédito muito forte, é um fenômeno conhecido inclusive da crise do incumbente, que a gente fala, né? Que geralmente quem está no governo é alvo de críticas e que ele está correndo muito risco de não ser reeleito. E no passado existia uma ideia de que a máquina pública, o controle da máquina pública garantia a reeleição. Isso não é o caso. Tem uns estudos mostrando aí que eu recomendo muito. Tem um podcast que chama Foro de Teresina, da revista Piauí, que eles têm uns 2 ou 3 episódios agora no mês de fevereiro, não lembro exatamente qual o número. Eles comentam um pouco sobre a crise dos incumbentes, e eles citam um pesquisador, um sociólogo, acho que é alemão, que fez um levantamento e descobriu que das 20 maiores democracias do mundo, lá pela OCDE, 18 os incumbentes não conseguiram se reeleger, e ele tenta explicar isso e fala que as pessoas têm um descrédito pelo quem está no governo, independente de quem seja, esquerda, direita. Então vejam como é que é curioso. Se eu assumisse, né, que sempre quem está no governo leva, e eu posso pensar que a experiência do cidadão nesse contexto bom, se o cara está trabalhando, dando resultado, eu voto nele para ele continuar. Quando você muda e você tem uma crise do incumbente, independente de ser de esquerda ou direita, independente dos esforços para ter resultados positivos, você tem que mudar a lógica até da comunicação governamental, até da campanha política. Então tem uma história aí de situar a experiência na vida das pessoas, nas relações intergrupais, nos valores vigentes da sociedade, crenças, né, anseios e tal, e não tentar simplesmente olhar para a experiência do usuário como se fosse uma foto no momento que a pessoa se encontra ali. Tem todo um histórico de transformações sociais que afetaram a opinião dos eleitores para dizer que o incumbente está sempre errado, né? Então é isso, gente. Vamos tentar dar um pouco de ordem aí para essa bagunça do X. Eu acho que a gente, quando considera que a experiência é uma coisa subjetiva, que ainda assim ela pode ser objetivamente importante na vida das pessoas, mas a gente não tem que pensar que isso é projetado, e que a gente tem que, no máximo, a gente perturba a experiência das pessoas e não direciona. Eu acho que a história fica um pouco melhor. Essa perturbação ela pode ser considerada do ponto de vista cognitivo de várias maneiras. A minha postura é sempre pela teoria do controle perceptivo. Mas antes de mais nada, eu acho que mais importante do que isso tudo é a ideia que o designer faz parte de um contexto mais amplo, né, de interações que as pessoas estabelecem
ao longo do tempo com as marcas, produtos e serviços, e que não se resume a um momento que você se encontra ali, que você entra no site, que você entra no aplicativo, tem o pré, tem o pós, e essas experiências que você tem a cada desses momentos, elas retroalimentam, né, esse sistema, porque você vai, sei lá, assumir que você está satisfeito com a experiência que você teve da vez passada, então a próxima você gera expectativas positivas do que você vai ter, então vai ficando mais interessante de olhar isso como se fosse uma linha do tempo, né, e não como se fosse, é um vídeo, não uma foto, beleza, gente? Hoje está mais tranquilo em Vitória, deu uma chuvinha aí, tá uma quentinha de temperatura mais agradável, então 32 graus e meio aqui às 10 da manhã. Mas isso não não muda muitas coisas em termos de o calor insuportável que a gente está vivendo, beleza? Valeu aí, vou seguir abordando esses temas mais gerais por aqui no carro, tem mais abecedário vindo aí. Eu já comecei a trabalhar na série de vídeos do curso que eu vou fazer sobre a teoria do controle perceptivo aplicada à educação, beleza? Valeu, vamos aí!